A gente nota, as pessoas pensam às vezes, eu gosto de fazer essa pergunta para os nossos entrevistados, porque muitas pessoas pensam que o fato de ter filho é um empecilho, algo que te dificulta para passar num concurso. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Porque quando a gente tem filho, a gente tem um objetivo. E aí nós vemos, pelos nossos aprovados no curso, a maioria dos aprovados são pessoas que têm filho, sabe? E assim, eu já tinha ela, só tenho ela, né? Na verdade, já tinha quando eu entrei para a Marinha, mas eu observei, assim, amigas que engravidaram estando na Marinha. O apoio, o suporte, você ter a oportunidade de ter uma licença maternidade mais estendida. Se eu não me engano, eu acho que elas ainda ganham um soldo quando nasce o filho. Auxílio, exatamente. Nunca no mundo privado você não tem isso, jamais. Então, assim, é porque eu não tinha plano de ter outro filho, né? Mas se eu tivesse, eu teria vivido isso, até falaria com mais conhecimento aqui, mas via pelas amigas que eu tinha lá dentro. Então, assim, quem tem filho, eu acho que não tem problema nenhum. E aí, estamos começando mais um 01 Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Eu sou Fidel Ribeiro e ao meu lado o Tenente William Rabelo. Dá um bom dia pro pessoal, Tenente. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Maravilha, show de bola. E à nossa frente, nós temos duas convidadas mais do que especiais. Vamos conversar hoje com a Tenente Carolina Quintão e vamos conversar também com a Capitão Tenente Milena. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada. Apresentando, né, Fidel? Com certeza. Vamos para a antiguidade aqui? A Marinha? Aqui é a Marinha. Ordem de antiguidade, aqui é a Marinha também. Milena, por favor, se apresenta para a gente, de onde você é, quando você entrou na Marinha. Mas a gente vai entrar mais nesse detalhe, mas só para a gente ir fazendo um resumo pequeno, assim, da sua trajetória e tudo mais. Então, eu sou Milena, nutricionista. Ingressei na Marinha no concurso de 2013. E aí, quando eu entrei, foram umas 5 vagas e tinha uma vaga para São Pedro. E eu queria muito sair do Rio, né? Minha filha ainda era pequena, então eu queria sair do Rio para um lugar mais tranquilo. Aí a minha visão era ir para São Pedro. Aí eu consegui, entrei, fui servir sempre lá na base aeronaval de São Pedro, que é a aviação. A Marinha, para quem não sabe, tem avião também, não é só navio. As pessoas pensam que o avião é só na FAB, não. A Marinha do Brasil tem avião, inclusive a gente já entrevistou aqui o Almirante Paulo Ricardo, que foi comandante da Força Aeronaval Brasileira, né, Tenente? Exatamente. Mas assim, a Carol, ela também está na área da aviação. Carol. Verdade. Eu entrei na Marinha em 2017, né? Então, sou da formação de Direito. No meu ano já tinha mais vagas, 14 vagas para Direito, e uma delas aqui para o Rio. E uma delas na Diretoria de Aeronáutica da Marinha, que também trabalha com aviação naval. Estou na mesma área da Milena. E aí, estou na Marinha desde então, como assessora jurídica, então exercendo a minha profissão lá também. Bacana, maravilha. Eu vou começar perguntando para Carolina mesmo, como que foi, digamos, a diferença entre a iniciativa privada, ou chegar a se advogar, o que tu fez antes do concurso da Marinha, e depois a vida depois de iniciar, o dia a dia, como que foi a mudança na vida pessoal também? Pode nos contar um pouquinho da sua trajetória? Perfeito, vamos lá. Eu sou de Belo Horizonte, né? Sou natural de lá. Me formei em Belo Horizonte em 2013 e advoguei por 3 anos, né? Então, trabalhei com advocacia, aquela prática diária de ir ao fórum, audiência, petição, prazo, é apertado. Tem pessoa que adora, não era minha paixão, então realmente decidi fazer uma outra coisa e me apresentaram esse concurso da Marinha, né, de RM2, que eu nunca tinha ouvido falar, não tenho familiar militar, tão pouco amigo na área. E conheceu como, assim? Como é que foi? Uma amiga minha me falou, você já sabia que as Forças Armadas têm esse concurso temporário? Eu falei, não. E aí me mostrou o edital, que sinceramente, para quem está acostumado com o curso de Direito, o edital é bem pequeno. Mamão com açúcar. Então, eu me preparei no período que eu tinha realmente para abrir as inscrições, eu comecei a me preparar. E eu não tinha noção nenhuma que tinha até cursinho nessa área, porque em BH isso não é veiculado, não é falado. Não tem mar, né? Então, mas tem Marinha em BH? Tem, agora tem, a Capitania Fluvial, né? Fluvial, né? Pois é, na época não tinha, então, assim, para mim tudo foi uma grande novidade. Então, me preparei para o concurso, vim fazer a prova aqui no Rio, né? E, enfim, deu tudo certo, né? E entrei, então, em 2017. Então, na minha vida foi um grande 180 graus, porque eu saí de Belo Horizonte, mudei para o Rio, saí da iniciativa privada,
vim para um concurso público e consegui trabalhar numa área que eu, assim, descobri que eu gosto muito. Eu não trabalhava com direito administrativo, meu foco era ali família, civil de um modo geral. Então, me encontrei, na verdade, gostei bastante, trabalho muito na área de licitação e contratos. E, bom, gostei e recomendo. Bacana, bacana. E uma dúvida, teu foco era o direito de família. Isso. Para quem não sabe, direito de família e licitações e contratos são ramos bem opostos. Licitações e contratos, digamos, uma das matérias mais chatinhas do direito público, e família, uma das matérias mais, em tese, simples até, do direito privado. Desse uma virada realmente de 180 graus. Sim. Chegasse na Marinha já sabendo licitações, porque na prova do RM2 não cai licitações. Tu chegou já sabendo? Te ensinaram? Tiveram paciência contigo? Ou fosse presa no quartel por não saber licitações quando chegou? Não, tranquilo. Eu vim com o meu conhecimento de faculdade, né? Então, tive o preparo e tudo. Mas, realmente, eu precisei me atualizar. Porque tinha 3 anos que eu não estudava a lei, não estava mais, assim, com aquela proximidade que a gente tem quando está estudando na faculdade. Então, assim, o que foi legal é que a pessoa que já me passou a função, já me deu ali o que a gente chama de bizu, né? Já deu aquelas dicas, né? Do que eu deveria focar, as preocupações que a gente tem que ter, porque, afinal de contas, o princípio da legalidade, então a gente tem que garantir que tudo é feito em conformidade com a lei, né? Contratação pública, etc. Lá onde eu trabalho também tem um incentivo muito grande para aquisição de livros. A gente tem esse incentivo de estudar, de fazer curso. A própria Marinha oferece cursos nessa área também. Internamente tem próprios professores militares que ensinam, né? Então, assim, é sempre uma reciclagem. A pessoa sempre tem que estar estudando, e direito é a vida inteira estudando, né? A gente sabe disso. Então, me preparei, tive um tempo para ali dar uma alavancada e me atualizar. E, enfim, foi tranquilo, não fui presa, não teve PM, não teve nada. O centro da Marinha, né, o CIAMB, que fala Exato. Que é bem específico para a área de direito administrativo, né? Na verdade, é muito mais prático até do que a área do direito, da questão assim muito constitucional, muito teórica, é muito mais prático, né? O CIAMB lá ensina muita gente que é engenheiro, Verdade. enfermeiro, nutricionista, trabalha com licitação, no final das contas, compra-se algumas coisas, a gente precisa estar por dentro do direito administrativo, e a gente vai para o CIAMB lá, que é o Centro de Instrução Almirante, acho que Newton Braga, eu acho que é algo nesse sentido. Assim. Correto. E ensina como melhorar uma licitação, como fazer um processo administrativo, coisas desse sentido. Sabe que eu sempre erro os nomes dos centros da Marinha, né? Qualquer centro da Marinha eu sempre erro o nome. O CAW, por muito tempo, eu falava nas lives... quando vocês estiverem lá no Centro de Instrução Almirante Vandelci... Mas igual, é parecido. Eu descobri há pouco tempo. Eu sempre chamei de Almirante Vandelci. Falei em várias lives, nunca ninguém me corrigiu, né? Mas uma outra mudança que eu noto também na Tenente Carolina Quintão é que o público que ela atendia, as pessoas, o que ela lidava. Porque, fora serem ramos do direito totalmente diferentes, quando a gente lida com direito de família, a gente está acostumado a lidar com barraco. A gente está acostumado a lidar com... Ele não pagou minha pensão, o leite do meu guri, aquela loucura toda. Né? Claro que é uma função muito importante, mas a gente tem que aturar muita coisa. É um ótimo advogado no direito de família. Se não fossem os clientes não teriam educação, te ligarem a qualquer hora da madrugada. Se não fosse os clientes, não teriam às vezes dinheiro para te pagar os honorários. Se não fosse o réu, tu não encontrar ele para conseguir cobrar pensão. Se não fosse o juiz, às vezes ser mal educado, e o promotor um pouco interessado. Tirando isso daí, advogado de direito de família... É tranquilo, né? É ótimo mesmo, realmente. O barraco para lidar com pessoas de alto nível, para atender... Sim. Lidar praticamente com oficiais das Forças Armadas brasileiras, né? Deve ter sido... um grande alívio, né? Sim, lidar com gente é sempre complicado. Então, trabalhar mais com o bem, né? O bem do público, né? O bem público a gente lida, exige responsabilidade também. A gente compartilha a responsabilidade pela assessoria que a gente dá. Então, a gente tem que ter propriedade, conhecimento no que está falando. Mas, ao mesmo tempo, realmente, acabaram os barracos, né? Isso é sempre bom. Agora eu quero saber da Capitão Tenente Milena, como que foi a iniciativa privada, o antes da Marinha, se sempre teve o sonho de ser militar, ou se foi uma coisa que surgiu de paraquedas? Como é que chegou nesse conhecimento? Também se conhecia alguém, como é que foi essa indicação à Marinha? Então, quando eu me formei, eu comecei logo a trabalhar no campo privado e atuava muito na área que a gente chama de produção, é um dos ramos da nutrição. A área de produção é a área de cozinha, rancho... Então, não era uma área que eu gostava, não era realmente assim, muito estresse,
não chegou mercadoria, o fornecedor não entregou, acabou a luz, não tem equipamento, a comida... Sabe aquela coisa que é 24 horas você arrancando os cabelos? Eu falei assim, Jesus, olha por mim, o que eu fiz? Eu não merecia, uma oportunidade, peraí, vamos devagar, vai. E aí, eu também não tinha muita ideia desse concurso temporário. E já não era muito nova, já estava com 30 e pouco. Eu acho que o concurso, na minha época, era até 35, 36... De carreira. Alguma coisa assim, já não me recordo. Ainda é. E eu já estava com 33. Aí surgiu a oportunidade, me inscrevi também, na época, no Exército. Fiquei ali na tangente, ali, esbarrando. E logo em seguida abriu o da Marinha. Falei, vou fazer. Fiz, eu não acreditei que meu nome estava lá. Falei, o quê? Obrigada, senhor. Agora vai. Então, assim, foi uma realização muito grande. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai que foram de colégio naval, escola naval. Então, eu achava lindo. Eles são mais novos que eu, né? Todos bonitinhos, de branquinho. Mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse ingressar, né? Pela Marinha. E é uma oportunidade muito boa, assim. Eu acho que pra gente, mesmo sendo temporário, você... Te dá uma oportunidade de você ter uma visão profissional, pessoal, e a Marinha é uma família mesmo. Eu tive essa sensação, assim, eu fui muito acolhida. Saí do Rio, fui para São Pedro, na época que o 01 me recebeu, o almirante, teve todo um acolhimento, traz sua família, se você precisar de arrumar uma escola próxima, procurar imóvel, a gente te apoia, te orienta. Isso no mundo privado nunca que eu teria. Você começa amanhã, tá o horário, não se atrase, bate o ponto. Então, assim, eu falei assim, gente, eu estou em outro mundo. Então, assim, eu super recomendo, uma experiência maravilhosa. E lá na Marinha eu trabalhei 5 anos pela Baenspa, Base Aeronaval de São Pedro. E os meus 3 últimos anos eu fui para a Policlínica Naval, consegui ir para a área da saúde, que é uma coisa que eu também queria muito. Então, assim, foi ótimo, tenho contatos e amigos até hoje, eventos da Marinha o pessoal convida, vou, é maravilhoso. E essa área, assim, da nutrição, né? Fica claro para mim que o assessor jurídico da Marinha, ele propriamente diz, ele assessora juridicamente as autoridades ali, né? A gente acha até que é advogado da Marinha, mas não, né? Tem procuradores, como é que é? Procuradores? A Advocacia Geral da União faz a defesa faz a defesa, né? Mas há um assessoramento, né? Sim. Mas o nutricionista na Marinha, ele pode trabalhar, mas eu sei que todo mundo fala, o que o XPTO faz na Marinha? Eu falo, cara, o que o XPTO pode fazer na vida? Pode fazer a mesma coisa na Marinha. A Marinha é gigante. Pode fazer de tudo. Mas o nutricionista, o que ele pode fazer também na Marinha? Assim, pode cuidar do rancho, mas o que mais? O que dá para dizer? Então, dá para a gente trabalhar nos centros que tenha mais o foco da parte esportiva, né? Os centros de formação. Então, tem muito nutricionista que é da área esportiva. Do Cefam lá, no caso, cuida do pessoal que é atleta e tal. Exatamente. De alto rendimento. Tem essa área. Toda a OM tem rancho, tem praça d'armas, então toda a OM necessariamente tem nutricionista, isso é fato, não tem como fugir. E na área da saúde, as OMs de apoio à saúde, Hospital Marcílio Dias, também tem. E a gente pode trabalhar na clínica hospitalar, internação, dietas especiais, parte materno-infantil, e pode trabalhar na parte de ambulatório, que são as policlínicas. Então, é atendimento de consultório. Lá na Policlínica, a gente atende os militares, os dependentes da ativa, da reserva. Então, é mais essa parte ambulatorial, consultório mesmo, acompanhamento nutricional. Entendi. E na tua vida militar, tu tivesse nesse atendimento ambulatorial, tivesse em todas essas áreas? Ou... Eu tive no atendimento ambulatorial da Policlínica e tive na parte da produção, que era o ranchão. E aí, dentro do ranchão, digamos, como que é essa atuação do nutricionista? Essa curiosidade. Então... Rancho das praças ou dos oficiais? Você é responsável por tudo. Eu era a nutricionista do rancho, praça d'armas, promotora de eventos, não tem como fugir disso. E também era encarregada dos suprimentos. Né? E aí sempre tinha um outro militar que me apoiava na parte de compras, na parte de gestão, na parte contábil, mas acabava sendo encarregada também. No ranchão, eu saí, né, da vida privada, produção, mais ou menos com um refeitório de 100 e poucas refeições. E aí, quando o 01 me apresentou o rancho, então você vai ser encarregada, o rancho é sua responsabilidade. Falei, são quantos militares, comandante?
Então, são quase 5.000 refeições dia. Ali eu caí em queda livre. Aí, não, tudo bem, segue plena, serena, tranquilo. Tô acostumada já. Foi um choque, um medo, um frio na barriga, a alma fugiu do corpo 3 vezes, mas deu tudo certo. E uma coisa que a gente nota, assim, principalmente nas Forças Armadas, quando a gente trabalha exercícios operacionais, a importância de se ter uma alimentação pensada, assim, né? Sim, então, sim, por exemplo, isso é importantíssimo. quando entra, tá no meio do exercício do campo, por exemplo, no exército, e aí tu tá no auge do desgaste, e aí chega para ti uma melancia. Aquela melancia parece que te levanta a tua moral a 1000. Aí depois chega para ti um arroz com leite, sabe? Quando tá precisando daquilo, parece que o alimento ele combina, assim. Na vida do exército, essa é a pergunta que eu ia te fazer, a alimentação do dia a dia, que ela é bem diferente, né, das praças e dos oficiais. Os oficiais comem muito bem, na maioria dos batalhões, e as praças comem uma carne que popularmente é conhecida como a carne de monstro. Carne de monstro. Na Marinha também tem a carne de monstro? Tem a carne de monstro. Inclusive, o pessoal ficava brincando que o meu nome de guerra era Milena Carne de Monstro. Lutem para ser oficiais, pessoal. Lutem para ser oficiais. Mas na Marinha... Não é fácil. Mas não deve ser como o do exército. Na Marinha é tudo igual, a mesma comida para todo mundo. Então, antigamente tinha muito isso. Lá, pelo menos, né, nas 2 OMs que eu presenciei, não tinha muito, não. O que tinha de diferente? O cardápio era o mesmo, a forma de apresentação. Então, assim, dos oficiais, a Santa Ceia, das autoridades, é uma coisinha assim mais gourmetizada, enfeitadinha, empratada, um talher diferenciado, mas o cardápio era o mesmo. Então, tinha isso, pelo menos, de Só para não assustar o pessoal de casa, a minha experiência com a carne de monstro é uma experiência de 2005, né? Então, passaram-se quase 2 Ela evoluiu, décadas, ela melhorou. Evoluiu, muita coisa mudou, né? Hoje, As panelas de pressão melhoraram. Que a Milena passou por lá, tudo mudou. E nem se fala mais de carne de monstro hoje. Não. É uma expressão só para os mais antigos. Ela foi o divisor de águas. Não, mas é engraçado que na Marinha tem vários nomes para as comidas, né? Tem a carne moída com macarrão, é macaquinho no cipó. Macaquinho no cipó. Engraçado. Manto sagrado. Manto sagrado. O que é manto sagrado? Escondidinho. Escondidinho. Não, e você ainda tem que fingir plenitude, né? Você é encarregada, você é a mais antiga. E os praças, tinha 80 e poucos praças, CO, Magaref. Não, a gente hoje vai fazer um manto sagrado. Tá, tenente? Aí eu, sim. Com certeza. Cara, assim, que é isso, gente? Que inventam? Ser escondidinho, né? Por que burocratizar o nome do negócio? Tem vários nomes. E uma cena que eu lembrei do rancho, né, onde eu servia, diziam que o rancho era mal assombrado. Né, que quando foi construído o rancho, explodiu uma caldeira e 2 oficiais morreram. E pior que a galera geral, assim, ia tirar guarda de madrugada em frente ao rancho ali. Todo mundo dizia que eu via as canequinhas de plástico batendo no igual a tamarineira do Ceadá, que é uma assombrada, né? É uma sinistra ali. Mas que bacana. Mas o engraçado, Fidel, é que na Marinha a própria comida tem apelido também. Pegar o picado. Pegar o picado. Você tomava jacuba? Jacuba. Jacuba é o refresco. É um refresco. Suco. Não, suco não é. É o refresco. É outra opção que não há água, Sabe né? que na Marinha também... A nutricionista vai poder dizer melhor, mas não tem sabores assim, né? Não tem tipo jacuba de abacaxi, jacuba de maracujá. Manga. Não, é jacuba do grupo amarelo. Grupo amarelo. É um refresco daquela coloração tom sobre tom, diferentes tons pastéis, né? E aí, assim, adocicado com... Acho que é maracujá. Aí o outro não, deve ser manga. Tipo o suco do Chaves, né? Isso aí, a limonada do Chaves. Exato, isso aí. Muito boa, cara, muito boa. Grupo amarelo, grupo vocês vermelho. usavam o chamate lá também? Mate lá Chamate não. Desse é só mais tipo do sul. No sul o pessoal usava muito nos ranchos, servia uma bebida chamate com limão, e esse chá feito da erva mate, ele dava uma energia muito grande para quem ia tirar serviço, era muito bacana. Mas que legal, bacana, que bom que evoluiu a comida. Evoluiu, a carne de monstro já é outra pessoa, já, entendeu? Tá outro ser. Legal. E uma coisa legal também lá, assim, na aviação, né, diferente, é que a gente tem coisas que não tem contato no dia a dia, né? A ração para as missões é uma coisa que eu nunca tinha visto. O pessoal da aviação não pode comer qualquer coisa, porque a altitude, a pressão, o tempo de voo.
Então, isso também foi uma experiência bem inovadora. E a ração é curiosa, né? Aquela coisa esquisita, como ela pode te alimentar, né? Como ela pode suprir você todas as olha assim, necessidades. um aspecto estranho, aquela aspecto coisa estranho, seca. Mas ela levanta a moral do combatente, Sim. né? Muito interessante. Quem imaginou que a gente fosse comer ração em algum momento, né? Comeu ração, Carolina? Não, essa é novidade para mim. Os oficiais de carreira técnica, né, eles não têm muita essa oportunidade de desfrutar esses prazeres da vida militar, né? Da gastronomia militar. Experiência icônica. Legal. Na Marinha a gente não tem acampamento, a gente não faz manobra, só o pessoal fuzileiro naval mesmo, né? Toda bem operativa que faz, mas não tem a oportunidade. O CAW não tem manobra lá que a gente chama, acampar e tal, só tem dia de mar, né? Então todo mundo tem dia de mar, né? Eu acho que Eu queria saber da Carolina também, como que é a experiência agora com relação aos aviões lá, o que existe de jurídico que liga da Tenente Carolina aos aviões? Bom, então, na diretoria de aeronáutica, né, a gente também dá muito apoio ali à Baenspa, porque o operativo está na base aérea naval de São Pedro. Mas quem faz a aquisição e a modernização das aeronaves é a da ERM, né? Nossa função técnica, nossa missão é essa. Então, basicamente, né, no jurídico, a minha obrigação ali é fazer aquela conformidade, né, do processo licitatório ou dos aditivos que são feitos nos contratos já vigentes, né? Então, assim, as aquisições de helicópteros, de aeronaves de asa fixa, né? No caso, o F-1, né? Que é o caça da Marinha. Enfim, então, basicamente isso. Então, os processos licitatórios, na verdade, eu diria que é 90% do meu trabalho. Eu também tenho a parte administrativa que me exige, né? Como militar, ter funções colaterais também que a gente tem que fazer, coisa que a gente não foi treinado, não tem muito conhecimento, mas o chefe manda, tem que fazer e se informar de como é que faz também. E também casos, muitas vezes, assim, é raro na da ERM, particularmente, outras OMs eu acredito que seja mais comum, casos de sindicância, IPM, isso também é muito comum, né? Que é a parte do direito militar mesmo, ali quando tem um caso de indisciplina ou até mesmo um crime militar. E aí é caso de aplicar uma contravenção, né? Enfim, uma penalidade disciplinar ou mesmo uma penalidade de prisão. Na DERM eu digo que é menos comum porque a gente tem uma rotina de escritório, basicamente, né? Um prédio, a gente serve num prédio. Então, assim, é uma rotina mais tranquila. Quem está numa base aérea, então numa OM grande, realmente, que tem muitos militares, é mais comum. Você vê caso de furto, você vê caso de desentendimento entre os militares. Então, realmente, a autoridade tem que ser, né, agir nesses casos. Não dá para ficar omisso. Então, realmente, a gente tem esse trabalho lá também, como assessor jurídico. Quando a gente não é o próprio encarregado da sindicância, a gente é o escrivão, então a gente ajuda quem está fazendo. Então, realmente, também tem esse trabalho, né? Fora a parte de licitação. Bacana. E eu ia perguntar, quando tem a compra de um helicóptero, assim, a Marinha não compra mais avião, né? Ela já está descontinuando, até porque tem mais porta-aviões e tal. Mas helicópteros, deve ter surgido várias vezes aí algum projeto básico para comprar alguma aeronave, fazer alguma aquisição. Aí você participa também, assim, da negociação, não negociação de fato, mas na parte jurídica da negociação? Sim, porque, na verdade, o processo de aquisição, ele é mais antigo do que a gente pensa, né? Tem que ter todo o planejamento da administração pública, né? Qual é a necessidade daquele bem para a própria Marinha, qual que vai ser a função, a missão dele. Então, assim, vou dar um exemplo. A gente tem o esquadrão do H1, né? Que é a missão emprego geral, né? Então, uma das aeronaves que tem desse esquadrão é a Cucharle 135, que é a aeronave que, por exemplo, faz Antártica, né? Então, a gente, quando foi a aquisição dessa aeronave, consistiu basicamente numa aeronave que tinha que atender os requisitos de aguentar baixíssimas temperaturas e conseguir ir lá para apoiar para o Antar, né, que é a missão da Marinha na Antártica, tem uma base de pesquisa científica lá. Então, realmente, a gente teve todo um processo licitatório. Já havia um estudo da administração naval com a necessidade de por que aquele bem era necessário, renovar o esquadrão, a aeronave. Porque a aeronave, ela tem uma limitação, ela não voa para sempre, né? Ela não... Chegou às horas de voo, ela vai de baixo. E é caro manter uma aeronave em alta, né? São vários componentes que a pessoa tem que... Né, os mecânicos e o próprio piloto tem que atentar para, enfim, manter ela em alta lá. Pois bem, então, quando esse processo aconteceu, é claro que a gente tem que estudar quais são as empresas que estão dispostas a fornecer esse bem, que têm condições de fornecer esse bem também, e se esse bem vai atender o que a gente precisa, né? Então, realmente, eu auxilio a parte técnica
a formular um projeto básico. Obviamente, eu não sou piloto, não sou né, engenheira, eu não tenho muito esse conhecimento, mas eu tenho que auxiliá-los em formular os documentos necessários para cumprir um processo administrativo. Então, o projeto básico, o estudo preliminar, né, o mapa de risco, a gente tem, né, todos esses documentos na lei, nas nossas normas, e enfim. E todo esse processo é composto, a negociação realmente acontece ali, tem os oficiais negociadores, pessoas que têm essa habilidade, foram treinados para isso, junto com os pilotos, os requisitos técnicos vão ser atendidos. E aí a gente tem todo o apoio da AGU também, a Advocacia Geral, que é quem aprova as nossas minutas. Isso é uma parte do requisito legal realmente para a gente firmar o contrato, né? Enfim, então, mas participo do processo, o processo todo, e o pessoal realmente fala que você é advogada da Marinha. Não, eu sou advogada na Marinha, porque realmente a minha função ali é ser esse elo, né, entre o que as autoridades querem e como eles têm que fazer isso de acordo com a lei. Então, realmente é uma atuação quase que o tempo inteiro do processo. E mesmo depois do contrato assinado, tem que ficar ali vendo se ajudar o fiscal tem que ter a função dele, o gestor e tudo mais. Então, é toda uma equipe envolvida nesse processo. Legal, bacana. Eu perguntar para mim, né? Chegou a andar de helicóptero lá? Andei, E aí, como é que foi a experiência? Nossa, que delícia. E lá o voo que a gente faz, eu fiz pelo HU2, né? O esquadrão do HU2. Então, a gente saía ali de São Pedro, sobrevoava às vezes a área de Búzios, vinha a Cabo Frio, só naquela orla bonita. Minutos de princesa, né? Depois voltava à realidade. Mas muito bom, uma experiência muito bacana. E aí, como é que é? Tipo, geralmente tem um voo de instrução básico para todos os oficiais que embarcam. Como é que é esse voo? Não, os militares de lá, eles têm que cumprir horas de voo, né? Pela própria carreira, necessariamente. Eles têm que fazer essas horas de voo. E às vezes, assim, na coxa, né? O pessoal que conhece aí a coxa... A coxa, como é que é a coxa, Fidel? Já aprendeu o que é coxa? A coxa é tentar relacionado com um grau de amizade com alguém, não é? É quando te safa, né? A coxa é tipo a peixaria, quando a gente fala. Costa quente. Costa quente, por aí, isso né? aí. Aí, quando tem a coxa, tem aquele voo assim, não, vamos pegar os amigos. Vamos pegar os amigos e a gente vai dar um voo, dar uma planada ali para ver. Aí eu já fui, assim, acho que umas 2 ou 3 vezes. Muito bacana. Uma coisa que eu acho interessante falar, quando a gente fala em coxa, em peixaria, etc., né, nas Forças Armadas, se a pessoa trabalhar bem, tu vai ter as costas quentes, todo mundo vai gostar de ti. Todo mundo vai ser bacana contigo. Claro, ninguém vai prevaricar, vai fazer uma coisa nesse sentido, né? Mas todo mundo vai querer te dar melhores oportunidades se tu for uma pessoa dedicada. Então, às vezes, a coxa não quer necessariamente dizer que a pessoa tenha um parente militar, né? Não é sobrinho do almirante, e sim que é um consideração ali do convívio, na amizade, exatamente. Eu tenho uma oportunidade bacana, eu vou escolher quem? Um militar dedicado, um militar padrão, ou vou escolher o militar mulamba, aquele... Os camados. O rebarbado. As grandes oportunidades surgem, né, para quem trabalha bem. Uma coisa que eu sempre digo assim, as Forças Armadas, elas são muito tranquilas, porque tu só tem que observar valores que deveriam ser observados em todos os campos da sociedade. Acho que essa é a grande sacada, né? E, Milena, eu vi que tu tens uma filha, né? Tenho. Que idade tem a tua filha? Tá com 20. Tá com 20. Quando tu entrasse nas Forças Armadas, tu tinha uma filha pré-adolescente? Ela estava com 12 para 13, por aí. Era um empecilho para ti ou foi a tua motivação? Não, foi minha motivação. Foi sim, eu morava no Rio, morava em Jacarepaguá, era bem tranquilo onde eu morava, mas sempre tive casa em Saquarema, então sempre frequentei a região dos lagos desde criança. E assim, eu nunca vou poder comparar o que foi a infância dela com o que foi a minha, completamente diferente. Bacana. Então, a oportunidade de ter saído do Rio, como eu falei no início, era essa, ir para São Pedro. E até para ela, hoje em dia, ela fala, nossa, né, mãe, ir para a praia, andar de bicicleta, andar na rua, sair na cidade sozinha à noite, voltar com os amigos no Rio de Janeiro, talvez ela não tivesse isso. Exato. E hoje ela volta para o Rio, está no Rio novamente, está fazendo faculdade no Fundão, e já vê que a realidade é um pouquinho diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Nossa, que bom conseguir se dar uma adolescência boa para ela, né? Uma criação legal.
A gente nota, as pessoas pensam às vezes, eu gosto de fazer essa pergunta para os nossos entrevistados, porque muitas pessoas pensam que o fato de ter filho é um empecilho, algo que te dificulta para passar num concurso. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Porque quando a gente tem filho, a gente tem um objetivo. E aí nós vemos, pelos nossos aprovados no curso, a maioria dos aprovados são pessoas que têm filho. Sabe? E assim, eu já tinha ela, só tenho ela, né? Na verdade, já tinha quando eu entrei para a Marinha, mas eu observei, assim, amigas que engravidaram estando na Marinha. O apoio, o suporte, você ter a oportunidade de ter uma licença maternidade mais estendida. Se eu não me engano, eu acho que elas ainda ganham um soldo quando nasce o filho. Auxílio, exatamente. Nunca no mundo privado você não tem isso, jamais. Então, assim, é porque eu não tinha plano de ter outro filho, né? Mas se eu tivesse, eu teria vivido isso, até falaria com mais conhecimento aqui, mas via pelas amigas que eu tinha lá dentro. Então, assim, quem tem filho, eu acho que não tem problema nenhum. Eles compreendem se teu filho está doente, se você tem um evento na escola. Eu, pelo menos, nunca tive problema com relação a isso. Já na iniciativa privada, é muito comum a gente ver aquela frase de que os problemas do empregado dizem respeito apenas ao empregado. É uma coisa muito, muito comum da gente escutar na iniciativa privada. Na Marinha, a gente nota essa diferença. Acho que isso é muito interessante assim, para quem vê de fora. Né? Sim. E, William, quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Eu queria perguntar, agora, voltar um pouquinho, retroceder um pouco a nossa conversa no tempo. Como é que foi? Passei no concurso. E agora? Você militar, no caso já conhecia, né? Tinha dois irmãos que estavam na Marinha, até já conhecia como é que funcionava a Marinha. Mas e você, Carol, primeiro, então? Como é que foi chegar no curso de formação? O que vai acontecer? Chegar na ida, tu veio de BH direto para o Rio? Como é que foi isso? Vim de BH direto. E foi tão engraçado que eu não tive tempo de me preparar para ter todo o enxoval, né? Que é você ter as suas fardas e tudo mais. Até porque eu realmente nem sabia o que eu ia precisar. E eu lembro só que me falaram lá na rela, né, no que eu tinha que levar, que era o que a gente chama de cotonete. A blusa branca, aquela calça jeans, né, o cinto preto. E o sapato branco. É o uniforme mais lindo, né? Um charme, né? A gente, homem, tem que raspar o cabelo. Dá uma valorizada, né? Todo mundo fica bem bonito nele, realmente. E eu lembro que quando eu estava montando isso, eu falei, não vou levar cinto preto, não uso cinto, né? Pra quê? É minha mãe, né? A voz da razão, não coloca o cinto, leva o cinto, vai que precisa. Eu falei, vou pôr, mas eu nem vou usar. Gente... Começou com transgressão disciplinar, né? Já mudou o rumo. Já mudou o rumo. A pessoa já estava... Realmente, eu tenho noção de como eu realmente desconhecia, entendeu? Até o básico. Então... Cheguei lá, todo mundo já em sentido, né? Porque eu cheguei um dia depois, na verdade, de quando começou. Já cheguei na terça-feira, a imersão, né? Que é aquela semana que o pessoal fica direto no CIAW. Semana de adaptação. Já tinha começado na segunda. Então, cheguei lá e todo mundo já em sentido. Eu, gente, mas esse pessoal tá muito, muito formal aqui. Porque na minha cabeça muito também formal, o RM2... RM2 pra mim era, na verdade, como se fosse o servidor civil na Marinha. Então, assim, a gente tá tendo esse aqui, mas depois a gente vai pro lugar, vai ficar... Não sai de BH ainda pra uma colônia de férias, gente. Quase. Turista no Rio. Um passeio, né? Turista no Rio. Assim, mesmo advogado, a gente tá acostumado com as formalidades e tudo, mas até eu comecei, nossa, mas tá realmente tudo bem, né? Vamos lá. E aí aprende a cantar os hinos, andar marcha em pelotão. Então, realmente, aí começou aquela vivência militar mesmo que a gente está acostumado. Mas, realmente... Não foi assim? Não foi. Como você imaginava ali? Não, foi bem, bem diferente. E aí, quando a gente começa a usar o cinza, não sei se foi a sua impressão. Aí parece que realmente... não sei, parece que a farda vira realmente, gente, né? Agora eu sou militar, sabe? Agora ainda ele guarda a marinha, né? Quase ninguém, né? Na fila do mais importante. Mas realmente ali, aí na hora que você coloca o bibico e começa a marchar com todo mundo, aí eu senti que realmente dá uma ideia de pertencimento, realmente, de que você realmente está na marinha, de que você é militar e tal. Mas, enfim, É que quando você está usando cotonete, que é o nosso primeiro uniforme, é um uniforme, na verdade, é o uniforme do RUME ali, que é o uniforme da adaptação. Aí depois que você acaba a adaptação, você é guarda-marinha, recebe o uniforme da marinha e já segue como aluno. Mas você ainda é adaptando. Você não é guarda-marinha, você é chamado de adaptando. Então você não é gente, você é um adaptando. E adaptando não anda, corre. Adaptando não caminha, adaptando corre. Então na semana de adaptação é uma loucura, né? loucura. Nossa. É muito sol, mas assim,
gente fala assim, não tem nenhuma pessoas gritando contigo, nada, é só que é muito cansativo, né? A gente fica muito tempo no sol. Fisicamente muito desgastante. Muito desgastante. Fica muito tempo no sol, muito tempo em pé. Mas não é assim, não bope. É só essa questão que, tipo, tem que esperar aqui, a gente vai esperar para ver a palestra. A gente espera, às vezes, meia hora ali até alguém ajeitar tudo a palestra no sol e tal, formatura. Algo nesse sentido. E para ti, Milena, como é que foi esse primeiro contato? Então, quando eu fui, né, eu levei o cinto. Chegou no dia certo. Levei o cinto e falei assim, eu vou levar, sou boba. Os irmãos pagaram o bizu também, né? Não dá bobeira não, hein? Levei o cinto. Assim, eu não era uma pessoa fisicamente muito ativa, até nem tinha muito tempo para isso. Então, quando eu cheguei lá, já era corre, cai, flexão, polichinelo. Falei, gente, nossa, eu estava morta de cansaço. Muito tempo no sol, como você falou. E aí, quando a gente já está muito branquinha, a bochecha explodindo, 1 minuto para beber água. Aí eu falei, estão de sacanagem, né? Porque o prédio é lá no final. 1 minuto, eu não vou nem chegar na metade do caminho. Então, isso às vezes também era 1 minuto para beber água, fazer xixi e voltar. Então, acabou. Aí a gente ia ficando inchado, né? Chegava segunda-feira fininha na calça. Sexta-feira a calça para ir embora não entrava, porque estava demasiada. Muito sol, muito calor, muito queimada. Fisicamente é puxado, sim, mas nada que... Falo por mim, não era uma pessoa muito ativa. Nada que não seja execuível. E é só essa primeira semana, né? A semana de adaptação, ali, que se chama ali, né? Ali eu acho que é uma primeira peneira. Quem quer, fica. Quem não quer, automaticamente vai pedir arrego. Assim, é o que eu via. E alguns colegas realmente não quiseram aquilo para a vida, mas... Uma pena. Se tivesse insistido um pouquinho, a segunda semana você já começa a ganhar as apostilas, estudar, vai fazer as provas, eles dão um curso, né, de formação de oficiais. Então, assim, fica um pouco mais tranquilo. Você tem a parte militar, marchar, treinar, isso tem. Mas não é aquela loucura na primeira semana. Exato. Não. A primeira semana é surreal, né? E a próprio período, né? A primeira semana você entra na segunda-feira de manhã e sai na sexta à noite. Você fica uma semana lá. Depois é um expediente. Sim, entra de manhã no trabalho e sai no final da tarde. É isso. Então, quem estiver nos assistindo, prestes a entrar, não chamem a mãe na primeira semana. Não, pede arrego não. Na primeira semana, depois da segunda semana já é outro mundo, é outra vida. E essa primeira semana não é o bicho de 7 cabeças todo. Só vai ter que pegar um pouco de sol, caminhar, correr, te movimentar um pouquinho, fazer a ordem unida, ter uma dinâmica mais agitada para te sentir militar. É um spa, né? De corpo, né? Você sentiu o Rambo ali naquela primeira semana. Falou em Rambo, dica. Antes de irem para a primeira semana do CFO, tá? Não cheguem um dia atrasado. Levem o cinto. Tá? Levem o cinto e assistam uns 2 ou 3 filmes de guerra antes, tipo o filme do Rambo. Porque aí tu chega motivado. Se tu assistiu o filme do Rambo antes, tu chega te achando que tu é um super-homem, uma super-mulher e que vai dar tudo certo ali. Então, vale a pena dar uma maratonada antes da primeira semana em um filme de guerra. Motivacional. Assistir aquele da Demi Moore, aquele Questão de Honra. Bom também. E aí vocês vão chegar lá, vai ser um bônus, porque não vai precisar nem raspar o cabelo. Exatamente. É um spa, mas é um spa lá. Você tem comida, roupa, água, piscina, moradia, tem personal training todo dia. Tem. Pista para correr. Perfeito. Apoio motivacional. Aulas todos os dias, conhecimento o dia inteiro. Mas eu acho, assim, que depois da formação inicial, depois dessa parte inicial, quando se passa depois para ir para uma repartição, deve dar uma saudade. Não sei se é o caso de vocês, mas eu, por exemplo, no Exército, eu trabalhava na parte do PABX, ali, comunicações, ali. Então, eu era responsável pelo rádio, aqueles rádios de guerra, aqueles que comunicavam à distância. E eu também... Aí era o rádio, o telefone, o fax, na época que a gente utilizava muito fax, né? Não tínhamos computador ainda. Como os Incas e o Maias faziam, né? E o Xerox do batalhão, a máquina copiadora ali, eu que operava também. Então, era uma vida normal, tipo, tirando o rádio militar ali, que tinha que saber operar aquilo ali como só o militar sabia. Mas, tirando o rádio, era uma vida normal de uma pessoa que trabalha num lugar que faz cópias para uma faculdade, por exemplo, né? Encadernações, etc. E, cara, uma vida normal. Agora, coisa boa era, por exemplo, quando estava na época da instrução, a gente aprende um monte de coisa, onde a gente se diverte, sempre tem o colega bizonho, aquele que a gente dá risada na instrução,
Você não tinha algum bisonho assim, mais que se destacava lá, que dizia esquerda vou ver, o cara virava para a direita? Sempre tem. Totalmente descoordenado, né? Tinha, na minha turma tinha, não posso citar nome, mas... Preservar, né? Ele não conseguia marchar de jeito nenhum, de jeito nenhum. O pelotão dele odiava ele. Falei assim, cara, marcha direito, porque você erra e a gente tem que cair batendo flexão. Não é possível, marcha direito. Não conseguia. E ele ficava todo duro. Ele ficava assim, ele ficava tentando mentalmente forçar a perna para marchar. Era uma coisa muito engraçada. Não, e aí, quando acontece isso, normalmente, né, pelo menos na época, era o cara que está marchando errado, alguém olhava para ele e dizia, ô, aluno, só você está certo. Todos os outros estão errados, então. Então, já que só você está certo marchando desse jeito, o senhor fica na sombrinha ali, pega uma água, descanse, sente, e agora só os outros fazendo ordem unida. Ou então todo mundo na flexão, já que só ele está certo. Aqui, né? Era desse jeito, a gente era flexão por conta dele o tempo todo. Mas tem uns muito raros, né? Sempre tem um muito raro. Ser xerife, né? Ser xerife é difícil. Ser xerife é comandar o pelotão ali. Acho que é uma das coisas mais difíceis do... É difícil, assim, para mim foi difícil por tudo. Eu não entendi os comandos. Eu não sabia o que era esquerda, vou ver, direita, vou ver, minha volta, vou ver, sentido, sentido. Não sabia nada, cobrir, descansar. E eu era muito tímida, muito. Então, assim, quanto mais mandavam eu gritar e dar ordem, eu ia ficando assustada, ia vindo um nó aqui. Algum problema, guarda-marinho? Então, aquilo ia me deixando... Nossa. E mais errava daí, né? Errava e depois ia e vambora. Última forma, né? Aí eu já combinava com o pelotão. Hoje é meu dia de ser, gente, por favor, xerife, me ajuda aí. Aí o pessoal meio que já fazia coisa no automático, falando baixinho, mas fingia que estava todo mundo ouvindo. Aí a coisa fluía. Tinha os fechamentos lá no pelotão. Que legal. E na tua turma, como é que era? Tem alguém que tu lembra de alguma história engraçada do CFO? Não, sempre tem, sempre tem. Eu tinha um parecido com esse também, né? Só que lá o comandante de companhia, ele mandava era todo mundo. Então, se um fazia, ele tinha que pagar o pelotão dele, mas aí, se ele continuasse, era todo mundo. Eram quase os 300 alunos do CIAW fazendo. Era para incentivar mesmo o espírito de corpo, eu acho. Manter todo mundo bem unido ali na amizade. Mas, assim, o pessoal até que no meu também tinha que ter o fechamento com o meu pelotão. Quando eu fui xerife, eu tive a sorte de estar sem voz no dia. Nossa. Eu estava uma época mais de frio, ventando muito. E, assim, sentido! E o pessoal fazia que escutava, né? Também tive o meu fechamento ali, porque eu falei, gente, e não tem como revezar o xerife, né? Não. É escala de serviço, então vai você mesmo. Então, assim, realmente... Não sei se eu tenho tanta saudade, assim, dessa época, não, viu? E eu gostava de ser xerife, né? Porque quando tu é xerife, levava o pelotão para correr, por exemplo, no TFM, né? Levava a tropa para correr no TFM, se tu tá como xerife, tu que canta as canções, né? E aí eu não gostava muito de algumas canções militares lá. Eu começava a cantar as canções da banda Eva lá. Essa coisa tava shake, 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 todo mundo shake. Aí alguém mais antigo se dava conta que eu tava cantando canção de carnaval. Micareta, né? Me xingavam de tudo depois. Mas pra mim foi muito tranquilo, assim, talvez por eu não ter uma mentalidade muito avançada, sabe? Eu levei toda essa formação inicial que no Exército ela é bem maior, digamos, que um CFO, até porque eu entrei como soldado, não entrei como oficial. E eu levei tudo na brincadeira, foi tudo muito tranquilo, assim, foi um momento... Mais leve, né? Muito leve, assim, eu já trabalhava na iniciativa privada desde pequeno, então, assim, para mim era muito tranquilo, assim, eu estava lá me divertindo, não trabalhando, né? Porque antes de trabalhar, por exemplo, de garçom, né, tá uma rotina puxada, tu tem que limpar o chão do bar, tu carregar copo a noite inteira, ser segurança junto com o cara que é garçom na noite, acaba sendo segurança, tá uma briga, tu tem que intervir. E aí, cara, pra mim era muito leve, assim, eu estar ali me divertindo, correndo, cantando cançãozinha, né, marchando, tipo, eu encarava como uma brincadeira. Pra mim foi muito, muito de boa, assim, gostei muito e sentia muita saudade. Quando eu estava depois da repartição, e aí muda, até o pessoal de casa entender, muda completamente o tratamento, né? Porque é uma semana que vocês têm para mostrar assim, olha, isso aqui é um espírito de corpo, vocês são uma equipe, uma tropa, vocês são militares. Só que, cara, vocês são oficiais, entendeu? Vocês vão sair dali oficiais, é um curso de formação de oficiais. Então, o tratamento logo já muda, tá? Agora vocês viram que são militares, agora vamos conversar todo mundo de igual para igual, né? Aí muda
a pegada muda o tratamento e vocês vão acabar se tornando amigos das pessoas, digamos, que exigiam de vocês no curso de formação. Acho que essa é a grande verdade, né, Tenente? Exato. Uma outra coisa também do CFO, que é engraçado, assim, quem está no Rio, no primeiro distrito, faz o CFO no CIAW, né? Sim. O Vandelci. Grande Vandelci. Vandelci. Para quem é de carreira, que passa no curso de carreira, também faz no CAW, porque ela é o CFO geral de todo mundo. E quem faz no RM2, né, no SMV, é distrital, faz na sede de cada distrito, mas o CAW é numa ilha. Isso é engraçado. Tem que pegar uma lancha todo dia. E como é que foi a experiência da lancha para vocês? Eu já digo que para mim não era legal. Eu odiava a lancha. A lancha. Unânime. Eu tenho assim, cara, quem que pensou vou botar um centro de instrução no meio de uma ilha, no meio da Baía de Guanabara? Para não fugir. Para não fugir, só pode, cara. Quer aprender. Não é nem lancha, né? Ó, Tenente, aviso, né? A senhora tem que ali pegar o aviso. O aviso. Hã? O que avisa, né? Ninguém avisa o que é o aviso, né? E o que é o aviso? Você segue o fluxo, tem muita gente ali, deve ser ali. Deve ser ali. Aí você fica ali. E você não sabe nem o que você está esperando. Aí você pergunta, aqui que vai pro CW? Aí fala assim, tem só que esperar o aviso. Que aviso? Cara, caramba. Aí, às vezes, alguém percebe e fala assim, tá vindo o aviso. Só tem uma lancha vindo. Eu falo, então até a lancha tem um nome burocrático. Exatamente. O aviso uma aviso. lancha, assim, é como se fosse uma embarcação, né? maior, assim, ela mais comprida, assim, E falando que é uma... Como é que a gente vai na praia, assim, faz uma escuna? Não é uma escuna, é uma coisa de ar, é um navio diferente, mas para alguém imaginar é algo parecido, um navio maior, né? Cabe bastante gente. E por que o nome aviso? Alguém sabe? Não sei. Ninguém imagina. Se souber, me avisa. Vamos Cumprir esse tempo todo. Coloquem nos descobri. comentários, pessoal, quem souber o porquê que a lancha que leva para o CIAW, que é o Almirante Vandelci, ela é chamada de aviso. Coloca nos comentários que a gente quer muito saber. Tá, pessoal? Legal. Mas tu, Carol, qual a experiência com as lanchas do CAW? Era ótimo quando ela enchia e você não conseguia pegar, né? Várias vezes já aconteceu. Fresquinho. Então, tá na fila, é a sua vez de embarcar. Opa, encheu, vai ter que esperar a próxima. A próxima era levar lá e ela mesma ia voltar. Não ia sair uma do CAW em seguida, né? E então, na hora de trocar de roupa, era muita calmaria. Pode imaginar todo mundo tirando a roupa, que nem que estivesse tendo uma convulsão ali para chegar na rapidez e conseguir pegar. Com muito espaço, né? Muito espaço. Os assim, armários. Igual tirando a Sarah Rex. Cada já tem tem todo mundo com seus bracinhos do lado, a porta aberta, a sua aberta do vizinho aberta. Tinha gente que nem tirava o coque, né? Nem tirava a blusa branca, já ia com a blusa branca, aproveitava o tênis, só trocava ali mais ou menos a calça. E era difícil. E no meu concurso, especialmente, das mais ou menos 300 vagas, 210 eram para mulheres, passaram mulheres. Então, realmente, a parte de trocar de roupa era bem vazia, sabe? Imagina, 2/3 praticamente. 210. Eram apenas em 2 vestiários, eram apenas 2. Não, e aí uma pega a roupa da outra por engano, né? Aquela loucura toda, um vai jogando longe as coisas. Aí a gente aprende a ser organizado na marra, né? Porque sim. A gente tem que ter o nosso espacinho ali, conseguir se trocar naquele espacinho com agilidade. Para mim foi muito difícil isso aí no Exército, porque eu tenho um certo TDAH, assim, aquele cara mais bagunceiro. Isso foi uma coisa que depois eu desaprendi, assim, tipo, essa parte da organização. Aprendi lá e desaprendi logo que eu saí. E uma coisa que a gente pensa, né, entre ir e voltar de lancha todos os dias, não seria mais interessante ficar? Mas é que sair tem o seu valor, né? Depois de um dia puxado... Se você tem uma casa no Rio de Janeiro, é outra coisa, né? Tipo, você quer ficar na sua casa, você vai fazer alojamento, é diferente, né? Exato, né? Mas pode, que as pessoas Eu fiquei, na verdade. Aos finais de semana, às vezes, eu vinha aqui pro Rio, eu voltava para BH, mas eu fiquei aquartelada de segunda a sexta-feira. Eu também, eu fiquei 9 meses no CAW. Uma delícia. Mas a ilha é pertinho, né? Você falando de uma trajetória e tal, mas é 10 minutos de trajeto, assim. Pra quem não sabe, a ilha é do lado do Santos Dumont, né? Todo mundo que agora vai pousar ali já vai conseguir ver a ilha de longe. Que legal, vou procurar agora. Dá pra ver. O Vandelci, nosso amigo. Bom, acabou o CFO, como é que foi a formatura? A gente, na minha época, né? Vamos falar assim, muito tempo atrás, a gente tinha direito a
acho que 10 convites, alguma coisa assim. Então, os familiares vinham, pegavam o aviso, só que a gente orientava o que é o aviso. Já Tem um monte de gente lá perdida. A formatura foi linda. Nosso dia estava um solzaço nas fotos, na filmagem fica lindo, né? Fica doído só para marchar mesmo. Mas a formatura foi muito bonita. É aquela sensação de falar assim, missão cumprida, hoje é o dia. Legal. Será que eu boto o pé de novo nesse gramado, né? Tantos dias que a gente passou aqui, a gente começa a olhar em volta, aquela Bahia, todo mundo ali, a emoção das pessoas, dos familiares, as palavras proferidas. Então, assim, quando acaba, realmente é uma sensação de, caramba, eu consegui. Algo que parecia assim tão distante, né? Vivi um período turbulento que eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu só marchava, estudava, fazia prova, ia para casa, pegava o aviso, passou, foi. Então, assim, eu achei o dia da formatura essa sensação de alívio. Nossa, desconectei, assim, o caminhão das costas e consegui. Essa foi a sensação que eu tive. A tua filha estava na formatura também? Estava, já tinha o quê? 13, 14 anos? Por aí, uns 12, 13, foi nessa faixa aí. Legal, que o nosso curso de RM2 é um curso mais expedito, né? Rápido, acho que são 45 dias, assim. Agora 3 meses, eu acho. Agora, já peguei os 3, 90 dias. Eu peguei de 45. Foi um curso bem rapidinho. Parecia uma eternidade, mas... intensa, né? Nossa, e pra ti, Carolina? A sensação de missão cumprida também foi a mesma. No meu caso, foram menos convites, só tive 3. Então, só levei pai, mãe e meu namorado. E, assim, eu também tive a costa, né? Que no meu dia estava nublado. Então, realmente, foi bem mais tranquilo, não posso reclamar. Mas aquela ideia de que a gente não pode errar, né? A gente treinou, a gente praticou, a gente marchou e está aqui cantando o hino na frente das autoridades, meus familiares vendo. Realmente foi uma sensação bem diferente, né? Eu tive a sensação de formatura da faculdade, né? Pegar lá teu diploma. 5 anos, estudei, legal. Agora vou trabalhar. E agora, de novo, uma outra formatura com, assim, um outro viés, né? Uma outra conquista. Então... Também foi uma etapa bem legal. Fiquei muito feliz que meus pais puderam ver e curtir. Essa é uma das melhores lembranças que eu tenho de CAW. Bacana, né? Bom, acabou o CFO, começou a trabalhar. Como é que foi esses primeiros dias aí trabalhando? Já fomentaram mais. Eu quero saber assim, agora eu vou exercer de fato a minha função aqui, que é como assessor jurídico, como nutricionista. O que eu vim fazer aqui de fato. Como é que também foi assim, a mudança para a cidade, né? Porque, no caso, o direito, provavelmente no seu caso, tinha muitas vagas para várias OMs e você tinha que escolher com base na ordem do CFO. Como é que foi tudo isso daí? No meu caso, então, eram 14 vagas e, assim, eu, de novo, não conhecia nada, né? Diretoria e tal. E a dica que me deram foi, escolhe uma diretoria porque o serviço é melhor. Era o que eu tinha na minha cabeça. Então, nas minhas opções ali no ano... Tinha a vaga para a DAERM e tinha a vaga para a DHN, né, que é a Diretoria de Hidrografia, e a DPMM, que é de pessoal, que é onde lota muito advogado. Então, na minha cabeça, eu pensei, 3 diretorias, né? Vou colocar ali a DAERM, que eu joguei no Google. Onde fica a DAERM, né? Aqui no Rio. Poxa, aqui no centro. Legal, bem localizado. Vou colocar a DAERM de primeira opção. Coloquei lá a DHN. Quem sabe morar em Niterói, né? Vai ser uma ideia legal também. E coloquei a DP ali de terceiro lugar. Deu tudo certo, eu fiquei na segunda colocação do direito, então eu tive a chance de escolher para onde eu ia. A primeira colocada quis ir para uma OM de fuzileiro, então eu consegui ir para a DAERM. E, deu tudo certo, né? Que não deu certo para ir para Niterói, mas depois eu fiquei sabendo que quem foi para a DP, na verdade, foi para a Casa do Marinheiro, lá no Brasil, que era uma grande pegadinha, porque é subordinada, né? Então, realmente, deu tudo certo. Mas a minha escolha foi por isso, né? Com base apenas em escolher a diretoria. E cheguei na DAERM, assim, um tanto, ironicamente, né, voada, né? Porque realmente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer aqui como assessora jurídica? O que esperam de mim? Aí falaram, olha, você vai ser subordinada diretamente ao almirante. Eu, tranquilo, né? Cheguei ontem, já estou aqui despachando com a autoridade. Mal falava com o primeiro-tenente durante o curso de formação, agora tem dá toda dura aqui. E o contato com a autoridade, assim? Assim, eu não posso reclamar. Todos extremamente educados e gentis. E, assim, há um respeito muito grande porque você é técnica no que você faz, né? Até que a maioria hoje dos militares tem se formado em Direito, inclusive. Então, é até legal que eles tenham uma segunda formação também, porque eu acho que o curso de Direito só acrescenta, né? Minha mãe fala
fala que se não é um curso para se fazer no começo da vida, se faz no final, porque não só se ganha. Então, realmente, eles me ouvem, né? Não posso reclamar, não, porque realmente eles dão razão. É importante se ouvir, né? A gente não está ali à toa. Então, sempre tive muito respeito, atenção às minhas assessorias, até, como eu já disse, a gente é responsável por aquilo que a gente fala, não dá para cartear uma resposta e achar que vai dar certo, né? Então, realmente, fiquei um pouco ali assustada de assumir uma responsabilidade como ali, ainda GM, né? A gente chega guarda-marinha, depois ainda vai a segundo tenente, dali primeiro tenente. Então, mas assim, administrei, né? Tudo passa e me adaptei bem, deu tudo certo. E uma experiência ótima. Sigo fazendo isso, já estou no meu quarto almirante, né? Já trocaram lá os comandos e tudo. E todos eles realmente muito aviadores navais, então também pessoas bem tranquilas. E o teu, Milena, o primeiro dia após o curso, assim, como foi? Imaginou que fosse ter que chegar correndo também ou já sabia que era uma vida mais tranquila? O que não imaginou é que ia ter 5.000 pessoas para alimentar, isso que ela não imaginou. A gente já cria o hábito de ganhar tempo, né? Aí você começa, durante o curso, já sai de casa com coque para ganhar ali pelo menos tempo do coque. Não, mas eu consegui chegar normal, feito gente. Eu fiquei destacada pelo Comenche, uns 3 meses até a movimentação para São Pedro, então eu fiquei um pouquinho ali meio sem atuar na minha área, só acompanhando, vendo o que a Nutri de lá fazia, conhecendo a OM. Quando eu cheguei em São Pedro, aí fui apresentada, me avisaram que eram 5.000 refeições. Nossa. E a gente tem um tempo para instalação, também me deram essa oportunidade de poder me organizar. Mas foi tranquilo. Assim, eu peguei um OM onde as refeições eram um grande volume e não se limitava ao rancho, como eu falei, tinha uma praça d'armas, também eram muitos oficiais e toda a parte de eventos. Então, se tivesse uma confraria, um café da manhã no clube, uma autoridade de fora na casa da praia, né? Então, tudo isso a gente tinha que estar preparado para dar um suporte. E não tem tempo para pensar, é o agora. E é cíclico, né? Enquanto você está conversando, o café da manhã está rolando, o café acabou, o almoço já está sendo servido, acabou, o jantar já está na panela. Então, assim, você não tem tempo de... deixa eu pensar. Não, é tipo um negócio correndo atrás de você o tempo todo. Mas foi tranquilo. Os militares, né, os praças que eu tinha lá no rancho, nossa, muito experientes, muito amigos. Tenho grande contato e amizade com muitos deles até hoje. Então, assim, tenente, pega nada. A manobra está com a gente. Então, aí eu ficava ouvindo aquilo o tempo todo. E, assim, não era uma equipe que me dava tanta dor de cabeça, né? Às vezes, um ou outro que chegava de fora, até se enquadrar ali na rotina. Mas eu tive muita sorte. Eu peguei praças muito bacanas que me apoiaram, me ajudaram. Nossa, assim, sou muito grata a eles. Sem eles, a minha vida não teria sido tão tranquila, com certeza. E aí, agora uma pergunta que vale 2, mas pode juntar elas. Qual foi o maior desafio, você como nutricionista da Marinha, ou também aquilo que você fez na Marinha que nunca ia fazer fora dela? Não na parte militar, eu digo, mas também na questão profissional, conhecer, fazer alguma coisa, tipo, teve algum que você lembra, assim? Eu acho que a parte de eventos. Eu nunca consegui organizar nem direito um bolo de aniversário para minha filha em casa. Era aquela coisinha muito simplória, né? Aquela coisa simples em casa, fazer um bolinho, comer um salgado. Não, olha, vai vir o almirante, não sei de onde, com representante lá de fora, internacional, com não sei o quê. Aí os caras já chegavam falando inglês, francês, alemão. Aí você já ficava na onça. O cara é vegano. Falei, caraca. Não, ele só usa esse adoçante aqui. Falei, vou comprar na internet. Onde é que eu acho isso? Né? Então, assim, são coisas... a parte de eventos, para mim, que era o mais complicado. Você tinha que ter uma coisa bonita, porque você estava recebendo visitas de fora, internacional. Você tinha que calcular a quantidade para ser suficiente e, ao mesmo tempo, não desperdiçar. Aí entrava a parte da Carol, o que é licitado, o que eu posso, o que eu não posso. Opa, peraí, isso aqui eu não posso, comandante, isso vai me deixar complicado, aqui não dá para comprar. Não, mas ele só come isso. Eu falei, caramba. Aí, assim, isso para mim foi mais delicado. Mas depois também entra no sangue e a coisa vai acontecendo naturalmente. Tivesse também a oportunidade de conhecer autoridades que as pessoas que não tiveram
né, na tua função, dificilmente terão. Sim, né? sim. Deve ter sido bem gratificante. Sim. E eu queria perguntar para a Milena que já não está mais na ativa, né, já está na reserva agora, como que foi agora essa outra transição, a transição do dentro para fora e cair a ficha, digamos que agora tem uma paisana. Embora eu estou fazendo adaptação agora. Está tendo que correr ainda, pegar sol. Isso é muito engraçado. Quando a gente sai do mundo civil e entra para o mundo militar, é um choque de realidade. É algo que você nunca viveu na vida, a não ser quem tenha, né, um convívio com pai, mãe, militar, esteja muito inserido. Não era o meu caso. Então, assim, foi uma mudança radical, demorei a me adaptar. Principalmente essa questão de muita hierarquia, né? Dura, enrijecida, tem que lembrar de prestar continência o tempo todo. Eu lembro até que o meu primeiro 01 na base, a semana minha família ficou no Rio e eu fui para lá, fiquei uns 3 meses morando em alojamento até levar a minha família. Então, ele foi muito solícito, muito legal. E aí, num dia de TFM, eu estava caminhando, veio ele com a viatura oficial, farolzinho aceso, eu ainda um pouco apagada, né? Aí ele abaixou o vidro, acenou para mim, aí todo mundo esperando. Eu abaixei também. Não! Aí o oficial de serviço falou assim, muito apagada, hein? Aí eu falei assim... Tá falando comigo? Ainda assim, né? Falando com o mais antigo, tá falando comigo? O que eu... Ah, não, Milena, some da minha frente. Eu falei... assim, mas depois que você, né, se apruma e entra nos eixos, a coisa... Não tomou uma cadeia depois. Não tomou uma cadeia, ele foi muito legal. Essa foi muito boa, cara. Mas eu fui tão simpática que eu acho que ele não teve coragem de me dar uma cadeia. Nossa Senhora. E quando você sai... As rotinas militares estão tão enraizadas, até o vocabulário. Vocês acreditam que eu tenho dificuldade, às vezes, de achar um termo no mundo paisano e não usar termo de marinha? Eu fico assim, como é que eu vou falar? Por exemplo, coxado, como é que eu vou falar? Como é que eu falo para essa pessoa que eu posso ajudar sem ser coxa? Eu não sei, às vezes eu fico na onça, assim, com alguns termos. Ou dizer que ele é ruim sem dizer que ele é escamado. Dizer que ele é... Eu mulão. tenho uma dificuldade, às vezes, de arrumar... Vou te dar um bisu. Fez a faina? Falo com a minha filha direto. Fez aquela faina? Não, mãe, tá aqui, toma rela. Aí já fica assim. Nossa, e na parte profissional, durante os 8 anos, tu pensou como ia ser a sequência ou deixasse, digamos, o destino levar? Não. Sempre me programei. Uma coisa que eu acho até importante, né? O comentário que eu vou fazer. Quem entra para ser RM2 tem que entrar consciente de que você tem um tempo. Você tem um dia exato para entrar e você tem um dia exato para sair. Algumas pessoas acabam, assim, entrando no mundo dos sonhos, vivem intensamente esses 8 anos e não se planeja para sair. Então, assim, quando eu entrei, eu me programei, tenho minha casa, foi um dos meus objetivos financeiros, né? Fazer a minha casa, não depender de financiamento, aluguel, nada disso. É uma programação financeira, guardar dinheiro, não fazer dívidas, porque quando sai, se a pessoa não tiver o pé no chão, de que aquilo ali vai ser uma transição para um outro mundo, ela pode, de repente, se enrolar um pouco. Então, assim, para mim, essa parte eu me organizei, me planejei, fiz outra pós-graduação, continuei estudando, continuei atendendo consultório, continuei a minha vida também, uma pontinha amarrada aqui fora, porque eu sabia que eu ia voltar. Entendeu? E isso que você falou agora, que a pessoa acaba se iludindo também. Você tem provavelmente uma questão assim, você ganha muito menos na vida privada do que na Marinha, né? Sim. Então, quando você recebe o primeiro salário, você já brilha os olhos e, nossa... Se eu gastava X, agora eu tenho 4X para gastar. Então eu vou gastar tudo de uma vez. Vamos gastar tudo em balada. Só se vive uma vez. Né? Isso também existe. No início, você até pensa assim, vou guardar, mas passou ali os 6 meses, primeiro ano, algumas, né, pessoas também pensam assim, eu tenho 8 anos, eu vou viver, eu vou me dar essa oportunidade, eu mereço, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Então, assim, só que chega um momento, eu acho que o ideal ali, os 2, 3 últimos anos, a pessoa ir dando uma desacelerada e fazendo um pé de meio, guardando. Seria a dica que eu daria. Essa questão também financeira, você
comparando-se aos outros pares, assim, quem não está fora da Marinha, tipo, eu estou numa situação financeira muito melhor do que quem está fora e tal, porque eu acho que poucas as profissões que acabam pagando o que a Marinha paga oficialmente. Realmente a diferença é bem grande, bem significativa. O mercado aqui fora. E no caso da Carolina, ela já está pensando já no futuro, já está se organizando, vai deixar para mais adiante? Não, já me encaminhei. A gente tem um ditado na Marinha que é deixar o seu tijolinho. Eu falei que eu já deixei a minha parede. Eu acho que eu já cumpri a minha missão. Aprendi muito na Marinha, já estou lá, vou completar 6 anos esse ano, mas eu já tenho planos de sair, né? Eu não vou esperar os 8, vou sair um pouquinho antes. Vou voltar a estudar, vou me aventurar no mundo acadêmico e vou fazer mestrado. Mas, assim, atingir esse objetivo hoje, pensar em estudar e tudo, foi realmente uma coisa que a Marinha incutiu em mim, sabe? Essa vivência, voltar a estudar. E também me planejando, sabendo que eu só tenho até 8 anos para poder ficar, eu também não falei, olha, não adianta também eu ficar até o último ano. Se aparecer a oportunidade de um mestrado e eu conseguir, eu vou sair. Foi o que aconteceu. Dói um pouco o coração, né, da gente deixar para trás o que a gente está acostumado já há algum tempo, que vira rotina, não só de trabalho, mas também as amizades, porque a Marinha realmente é uma família. Eu tenho certeza que eu fiz amizades na Marinha que eu estou levando para minha vida e, assim, conhecimento também que eu estou levando para minha vida. Então, em todo mundo que está entrando, eu sempre falo, cara, aproveita realmente, curte os seus dias, aprenda, faça seus cursos, mantenha-se atualizado, vai acabar um dia. Mas, assim, se planeja também. A vida é planejamento, né? A gente aprende, né, nas contratações, tudo é planejamento. Então, a vida também tem que ser. E, enfim, mas também já tô pensando no futuro já. E meu contrato termina agora em maio. Já está chegando. Então, em maio já teria o meu desembarque próximo já. Espero, né, que com todo mundo reunido na Praça da Armas. Acho que é uma situação bem legal. Já presenciei outros também. E é o momento da gente dizer o nosso adeus, assim, e ganhar a nossa panóplia, né? Eu quero ganhar a minha também. Passa um filme na tua cabeça, né? Passa. Só de falar aqui já tá passando um pouco, sabe? Já realmente foi muito legal. Para mim, inclusive, morar no Rio, trocar cidade, trocar emprego, tudo foi um grande aprendizado. Então, eu acho que eu tô fechando com chave de ouro, assim. Tô bem feliz com o que eu vivi aqui e coloquei na minha história. Parabéns. Obrigada. Sabia que era um cargo temporário, sabia que era um momento de aprendizado, sabia que era um momento onde tu tinha tudo para viver uma época incrível da tua vida, tu viveu essa época incrível, tu pegou cada aprendizado, tu planejou o futuro e tu construiu o teu futuro antes mesmo de terminar os 8 anos. Acho que é um grande exemplo. As duas, né? Tanto a Milena que eu vou te falar, construir uma casa, né? Você poder... A Marinha proporcionou sim, com certeza. A possibilidade disso. Exato. Então, vocês construíram o caminho quando estavam lá. Mas uma coisa que eu falo assim, para complementar isso, Fidel, um curso temporário, mas ele acaba sendo definitivo na sua vida, né? Sim. Porque essa oportunidade de 8 anos, você pode construir algo definitivo. Sim. É a possibilidade de você solidificar alguma coisa que você quer estudar, você tem juntar dinheiro para construir algo maior depois, abrir um negócio, construir uma casa, estudar, investir nos estudos. Então, é a possibilidade que você tem, às vezes, para poder construir algo definitivo. Sim. Exato. Sim. Pensar uma pessoa que ganhasse, por exemplo, a metade do soldo na iniciativa privada. O cara ganha a metade do soldo. Se ele conseguir, em vez de viver com o dobro, viver com 75% a mais, guardar 25% ali... olha quanta coisa esse cara está construindo. Sim. Guardar não, investir em uma coisa. Pega mais um pecúlio depois, no final dos 8 anos, que dá um... Sim. Pega já como capitão-tenente, as 8 remunerações, mais o teu mês ali, né? Sim. Tu pega o último mês, as últimas férias, o 13º proporcional. Dá para sair com uma reserva bem razoável. Bem razoável. E outra coisa também que eu acho interessante o pessoal que pensa em entrar para a Marinha e viver esses 8 anos pensar, é que nesses 8 anos, se vocês se prepararem, vocês podem passar no concurso público que quiserem. Sim. Ou ser quem vocês quiserem também na iniciativa privada. Porque sem pressão, se tu quer abrir um negócio, tu pode estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre marketing,
ter verba para conseguir implantar o que tu quiser na iniciativa privada. O difícil é tu empreender sem ter dinheiro, como o Silvio Santos, homem simples trabalhador, foi camelô, nasceu na Lapa. Essa é a história de uma cara, do Silvio Santos, mas não é a história do brasileiro. O brasileiro, via regra geral, quem é bem sucedido não começou como camelô, começou com uma estrutura. Então, quer ser empreendedor? Ótimo, passa os 8 anos lá, junta um dinheirinho, pega o pecúlio no final, bota o teu negócio, já vai ter te preparado para isso durante 8 anos. Ou então, tu quer ser profissional liberal e viver da tua profissão, te prepara, vai te preparando nesses 8 anos, entendendo como que algumas pessoas são bem-sucedidas, e ainda tu tem diferencial, tu tem a Marinha no teu currículo. Sim, em tudo é bom. A experiência que você vive no universo militar, que te é apresentado, os 8 anos com uma experiência profissional, conhecendo coisas diferentes, inovando, né, melhorando o seu currículo. O soldo, que é um diferencial, hoje em dia o mercado de trabalho fora, não dá para se comparar ao que a gente realmente ganha como militar. E quando você sai, você ainda tem esse apoio, né, de você ir com uma reserva financeira, e quando olham o teu currículo, nossa, você foi da Marinha, que bacana. Isso dá, sim, um diferencial profissional, dá sim, isso eu já percebi. Com certeza, né? Uma coisa é tu perguntar onde foi teu último emprego. Eu trabalhei ali na esquina, né? Onde foi teu último emprego? Marinha do Brasil. É outro nível. É diferente. Com todo respeito ao trabalhador da esquina, né? Todos nós já passamos por ser o trabalhador da esquina, mas tu ter... acabei de ser da Marinha do Brasil, e muita gente sai da Marinha e segue, inclusive, prestando serviços, né? Às vezes como para a Marinha. Para a Marinha. A gente conversou, por exemplo, com o Tenente Aveiro, que é da parte da preparação física lá, né? E ele saiu da Marinha e logo após foi contratado como civil, né, para prestar serviços como treinador lá, muito interessante, e conseguiu inclusive aquele resultado bacana, né, que o Brasil era, se não me engano, o país número 33 das Olimpíadas Militares, e passou a ser o primeiro colocado, a Marinha do Brasil passou a ser a primeira colocada mundial nas Olimpíadas Militares, né? O trabalho dele e de outras pessoas, obviamente. Mas bem interessante ver essa continuidade dentro. Então, assim, façam bem feito o trabalho de vocês com os 8 anos e pensem no futuro, que os 8 anos têm tudo para ser não temporários, mas sim definitivos na vida de todo mundo. E, Rabelo, mais alguma pergunta? Eu não. Mais alguma coisa, Fidel? Olha, acho que para encerrar, né, pedir para elas uma consideração final para quem está estudando, para quem quer entrar, para quem, se vale a pena, se não vale, o que deve fazer, focar. Começar pela Carol. Carol, o que pode dizer para quem está aí entrando na labuta para entrar para a Marinha? Eu digo assim, não desista. Se é isso que você quer, se é isso que você vê para a tua carreira e tudo, olha, dá garra. Eu sei que estudar não é fácil. Se fosse, todo mundo estava estudando, né? Estudando e trabalhando. A maioria das pessoas que está tentando o RM2 já tem um trabalho, né? Então está naquela transição. Então, eu tenho filho. Eu sei que a rotina ela consegue ser difícil e parece que tudo joga contra, né? Mas faça o seu esforço. Nem que seja uma horinha, sei lá, espreme ali um estudo no seu dia, prioriza, porque eu acho que recompensa, sabe? É um esforço que ele se paga e é uma experiência muito bacana e, poxa, eu recomendo para todo mundo e não desistam, gente, sério mesmo. A hora chega e tudo dá certo. Eliana? Como a Carol falou, né? A rotina de quem trabalha, quem tem filho, é casado, vai para um lugar, vai para o outro, tem toda uma rotina já ali esquematizada. Arrumar uma brechinha para estudar, muitas vezes a gente vai acabar procrastinando mesmo, o cansaço bate, né? Você vai priorizar outras coisas, mas vale a pena, porque esses 8 anos vão passar na vida de qualquer forma. Você com um trabalho desgastante, pegando uma condução, engarrafamento, aturando chefe chato. Então, por que você não pode tentar se esforçar um período para que esses 8 anos na sua vida, que vão passar independente da sua vontade, sejam muito mais prazerosos e recompensadores? Então, eu acho que vale muito a pena. Não peçam arrego na primeira semana, não peçam. E levem o cinto. Isso é super importante. Não esqueçam do dia de chegar e levar o cinto. Bacana, acho que foi muito prazerosa essa conversa. Vocês são muito simpáticas e extremamente inteligentes e acrescentaram muito para a nossa audiência. Obrigada. Por ter disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Conversar um pouquinho, passar um pouquinho das experiências de nutricionistas e bacharéis em direito, que a Maria não precisa nem de OAB. Exato, não precisa nem de OAB, que ficam perguntando sempre. E o melhor,
enquanto vocês estiverem na Marinha, vocês não vão advogar. Assim, é um prêmio, né? Todo bacharel em direito, todo advogado quer ouvir um trabalho que tu não precise, na prática... Sem barraco, né, Carol? Por favor. Despachar com o juiz, tá tomando mijada de assessor de juiz. Olha, que vida. Que vida invejável. Sem casos de família. Digam nos comentários o que vocês acharam das meninas, das meninas não, das oficiais da Marinha do Brasil, Carolina Quintão e Milena, tá? Para nós foi muito bacana, muito gratificante. Digam o que vocês acharam, digam o que foi mais interessante nessa conversa de hoje, quem também vocês querem que retorne ao nosso podcast. Se inscreve no canal, aperta no sininho para receber as notificações, deixa o like que nos ajuda muito a produzir mais conteúdos, trazer mais informações sobre a vida dentro da Marinha do Brasil. Tenente, obrigado. Meninas, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, Instagram. @concurseiro01 oficial, o Fidel tá lá. Isso aí. Sempre @concurseiro01 oficial. Segue a gente para estar nos acompanhando no dia a dia. A gente está sempre avisando quando abre concurso para a Marinha, quando tem oportunidades, quando tem possibilidade de transformar a vida de vocês com a Marinha do Brasil, como a vida dessas duas oficiais foi transformada. Feito? Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.